E o Cruzeiro tem pressa para registrar seus novos reforços. A busca se dá por 2 atacantes de lado de campo. Uma negociação por empréstimo, outra em definitivo. Isso porque a janela de inscrições para a próxima fase da Libertadores se encerra no dia 7, sexta-feira da próxima semana. Ou seja, para poder contar com esses reforços nos jogos contra o Flamengo, de ida e volta das oitavas de final, o Cruzeiro só tem uma semana para registrar esses jogadores. A negociação mais avançada é com Wesley, que havia dito sim para o Cruzeiro, depois se acertou com o Corinthians, mas ainda não pôde ser inscrito pelo Timão por causa do transfer ban. Diante desse cenário, nos últimos dias, os dirigentes do Cruzeiro pressionaram o Wesley e o Al Nassr e avançaram nas tratativas. A tendência é que o Wesley seja confirmado no início da próxima semana. Já inicia os trabalhos com o grupo para estar à disposição do Cruzeiro nos confrontos contra o rubro-negro. Cruzeiro que ainda busca um outro atacante de lado de campo. Já descartei para vocês a possibilidade de ser o David Neres, o ex-atacante do São Paulo, permanecerá no Napoli para o restante do ano, ele que volta de uma lesão no tornozelo. Outros nomes têm sido debatidos e estudados no Cruzeiro. Assim que tiver qualquer novidade, eu conto pra vocês, beleza? Mas o Domingão também é de Cruzeirão cabuloso aqui na Rádio de Minas. Existe um grande clube. Ô Emerson Pansieri, bora escalar, bora tentar colocar no campo esse time do técnico Arthur Jorge pro jogo de amanhã aí em Chapecó, Pansi. Só se for agora, Pedro Abílio. Mas antes, deixa eu só trazer uma informação de momento, numa apuração minha com o Lucas Barbosa, também a participação do Igor Varejano, tá no nosso itatiaesporte.com.br. Cruzeiro tá avançando para contratar o Wesley, viu? Jogador do Al Nassr, revelado no Corinthians. É uma questão de até uma transferência por empréstimo, com o Cruzeiro depois podendo comprar o atleta após um ano, né? Após esse um ano, o Cruzeiro pode contratar em definitivo o jogador, e o Al Nassr também ajudando no pagamento do salário desse atleta. Então esse é o detalhe. A questão ainda que está pegando para fechar é a parte de imposto, né? A parte de imposto de uma transferência dessa, questão contratual, mas tá para acontecer. É uma negociação que tá para acontecer, uma negociação que tá bem encaminhada, atacante Wesley. O Cruzeiro vai ter um mês de agosto bem decisivo, uma sequência puxada, né? Tem uma arte, Rafa, sobre esse calendário do Cruzeiro do mês de agosto. Só para variar, o Arthur Jorge já está acostumado, né? Até agora não teve moleza, o técnico Arthur Jorge com o Cruzeiro. Quando ele chegou, 9 jogos em cada mês, nos dois primeiros meses do treinador. Então logo em abril com 9 jogos, não, maio com 9 jogos e junho com 9 jogos. E aí paramos para a Copa do Mundo. 18 jogos em 2 meses. Com 18 jogos em 2 meses, o técnico Arthur Jorge. E agora, nesse mês então de agosto, mais uma maratona para o treinador, começando domingo então, diante da Chapecoense, esse jogo às 6h30 na Arena Condá. E aí, nesse ano, a CBF já colocou as oitavas de final nesse ritmo, né, de jogo um atrás do outro, aí, de ida e volta. O ano passado isso aconteceu na semifinal, né, contra o Corinthians, não foi? O Cruzeiro jogou os 2 jogos em seguida. Então, na quarta-feira, o segundo jogo do mês. Aí no domingo da outra semana, o jogo pela manhã que o Juan citou aqui, 22ª rodada do campeonato, Cruzeiro recebendo o Mirassol, dia 9. Aí no dia 12, começa a disputa por uma vaga nas quartas de final da Libertadores, Cruzeiro recebendo o Flamengo. O jogo no dia 12, uma quarta-feira, às 9h30 da noite. Aí no meio do caminho, o Cruzeiro vai ter no dia 16 o Corinthians, aí é pelo Campeonato Brasileiro, rodada 23, fora de casa. O Cruzeiro vai seguir fora de casa, porque faz jogo de volta contra o Flamengo, numa quarta-feira, dia 19, lá no Rio de Janeiro. E no dia 22 tem o jogo de volta, o jogo de volta no meio de semana e depois ou o jogo de volta do Brasileiro, né? O segundo turno. Segundo turno do Brasileirão, 24ª rodada, o jogo num sábado, dia 22, às 8h30 da noite. A CBF não divulgou ainda a sequência a rodada 25, 26, por aí vai. A tabela tá desmembrada. Nem só até ela sabe, a 24ª rodada. Nem ela sabe como ela vai encaixar todo mundo. E com muitos asteriscos, inclusive. Muita loucura aqui, né, velho? Sequência insana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então já temos 7 jogos aqui, né? Sequência insana. Eu acho que o Cruzeiro não pode reclamar do sorteio da Copa do Brasil, né? Assim, a gente tem que respeitar a Chapecoense, mas a gente tem que respeitar o Cruzeiro também. Não dá pra olhar para esses jogos lamentando.
Mas ainda assim são confrontos decisivos, né? Mata-mata, a gente sabe como funciona. Às vezes uma noite ruim, um erro de arbitragem, um atleta seu destemperado que é expulso, isso tem acontecido com frequência, você pode colocar tudo a perder. O Mirassol fazendo uma campanha de recuperação impressionante no Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro precisando vencer em casa, porque precisa melhorar seu retrospecto em casa, tropeçou contra o Botafogo, tropeçou contra o Atlético Mineiro, e aí com a Adenor eu nem conto, né? Porque foi só tropeço. E dali pra frente, né, você tem um confronto contra o principal candidato ao título da Libertadores, que calhou de você pegá-lo aí nas oitavas de final. E no meio desse confronto você tem um jogo que historicamente é muito difícil para todo mundo. É muito difícil ganhar do Corinthians na Neoquímica Arena, embora o gramado lá esteja como eu nunca vi na minha vida, né? O Diniz até reclamou, até condicionou uma lesão ao estado do gramado. Não sei se vocês conseguiram ver. Trocaram o gramado da Neoquímica Arena, que sempre foi referência, né? E aí tava muito ruim, o jogo foi muito ruim e o gramado tava muito ruim também, mas é sempre muito difícil jogar lá. E eu detesto essa coisa de encontrar com um time numa Copa e já também enfrentar depois no Campeonato Brasileiro. Pelo menos, eu acho que a Libertadores vai ser disputada primeiro, que é a atenção especial. Porque o ano passado, por exemplo, o Cruzeiro enfrentou o Corinthians no Brasileiro antes. Aí foi muito bem, então, tipo, tornou o Cruzeiro favoritaço na áudio que eu mandei pra minha cunhada corintiana nesse jogo aí também foi brincadeira. Se ela quisesse me arrebentar depois... Achamos o culpado, tá vendo? Achamos. Ela que é humilde, ela não falou nada. Não, pior, na verdade, assim, acho que isso foi pior, que eu ainda falei com a minha cunhada ainda. Eu falei, cara, se ela tivesse me zoado, era melhor. Ela não falou nada. Ela sentiu pena de você. Doido. Fiquei destruído que ela não falou nada comigo. A resposta veio no campo. Só comemorou lá e tal. Falei, caralho, não falou nada. Quando tiver essa situação assim, Juan, já aprendeu, né? Fica caladinho, fica caladinho. Agora, por exemplo, se for o contrário, vamos supor, o Cruzeiro se classifica aí na Libertadores, diante do Flamengo. E aí, perde pro Flamengo no Brasileiro, nesse jogo aí da 24ª rodada. Mas já me irrita também. Aí, menos mal, entendeu? Não, mas sabe por que me irrita? Nesse sentido, né? Aí beleza, o que mais importante a gente fez e tal. Mas me irrita porque muitas vezes os caras entram um pouco, não vou dizer desmobilizados, mas não é aquele nível de concentração, né? Justamente por ter alcançado um grande objetivo. Pode interferir, né? E a gente tá numa posição que não dá pra isso acontecer, né? Perfeito. E ainda mais jogando em casa, o Cruzeiro precisa vencer e seria muito importante, obviamente, né, passar na Libertadores, mas seria muito importante vencer o Flamengo em casa no Brasileirão também. É que o dia 12 tá logo ali, mas ao mesmo tempo muita coisa acontece no futebol brasileiro e o Flamengo vai ficar muito tempo sem jogar. Mas o Flamengo tem demonstrado algumas fragilidades, né? Não tem sido um time tão consistente, tem vindo de alguns resultados ruins. O Cruzeiro tem que entrar muito firme, mas nos 3 jogos. Aliás, em toda essa sequência aí, é impossível ganhar todas, né? Quer dizer, não é impossível ganhar todas essas aí, né? Pode acontecer, é improvável. Mas esperamos sair vivos, né, nas Copas, nessa sequência. Tudo começa nesse domingo, então... quando os jogadores falam, é clichê, mas é a realidade. Não tem como você pensar longo prazo, não. Tem que ser jogo a jogo, porque muita coisa acontece, gente é suspensa, não pode jogar, desgaste, então não tem como projetar, assim, por mais que esteja logo ali, não vale a pena. E pensando nesse confronto nosso de agora, assim, eu pegando uma visão otimista, né? Eu quis me apegar uma parada, assim, que eu fiquei... A Chapecoense, ela tem entrado de uma forma muito irresponsável no campeonato, né? Então, contra a gente mesmo, já tava num lugar, assim, que a gente via que o jogo ali tava se caminhando para um lugar fácil, só que aí, de repente, o Cruzeiro... A Chapecoense parece que aceitou, né? Mas aí o Cruzeiro... que aí o Cruzeiro se desligou, os caras com aquela irresponsabilidade deles vão pro jogo. Aqui, né? Acho que... E talvez... eles possam ir com a cabeça um pouquinho diferente de, é o que a gente tem agora, né? E ainda tá tendo algumas mudanças, né? De jogador indo embora, alguns jogadores chegando e tal. E aí, a gente entra num jogo que a pressão, obviamente, né? Vai estar num nível deles um pouquinho mais elevada do que o nosso. Mas assim, com um senso de responsabilidade de querer também, né? E por que eu acho que isso pode ser positivo? Porque aí nesse jogo a gente pode talvez conseguir usar isso pra gente. Usar a nosso favor também, né? Porque eles não vão ter essa irresponsabilidade ali que em alguns momentos acaba beneficiando o time, né? Então vai ser um momento ali que eles podem sentir alguma coisa ali quando
o bicho pega ali para eles, né? Então talvez, quem sabe, se a gente não conseguir chegar mais firme nesse jogo aí em casa já, a gente não consegue usar essa pressão que pode ser que eles tenham agora, né, de ser a única competição, tem a premiação que a gente sabe que impacta muito para os jogadores ali, que os caras acabam correndo um pouquinho mais, né, e aí se a gente usar isso a nosso favor, sabe, para depois fazer eles voltarem para aquele lugar de falar, velho, não dá, mais uma competição que a gente tá fora, sabe? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.